Olá! A autonomia é uma das habilidades mais preciosas que você pode deixar para um filho. Muitas pessoas dizem que não querem que os filhos saiam de perto. Tratam seus filhos como eternos bebês. Na verdade, isso é muito prejudicial. Os filhos não devem ser criados para ser tratados como dependentes, como bebês, a vida toda. Alguns pais falam que não tem problema, que eles querem cuidar dos filhos. Mas não se trata de querer. A natureza das coisas é que quanto mais o tempo passa, os seus filhos vão crescer e vão se tornar crianças grandes, adolescentes, jovens adultos e adultos mais maduros. O crescimento físico e com a idade é inevitável. Ele vai crescer. Ele não será um bebê para sempre. Então não há por que tratá-lo como um bebê sendo maior. É preciso a cada fase da vida deixar responsabilidades que essa pessoa já consiga cuidar. Enquanto crianças, pequenas ainda, 3, 4, 5, 10, 15 anos, já tenham responsabilidades que sejam atribuídas a elas. Elas precisam participar do convívio da família. Em uma casa, a criança não ajuda. A criança colabora porque ela também é um morador de lá. E ela participa das coisas da casa. Eu costumo dizer que a criança, desde pequena, precisa explorar o ambiente onde ela mora. É o primeiro ambiente dela. São as primeiras pessoas com quem ela tem contato, o pai, a mãe, os irmãos, aquelas pessoas mais próximas que moram ali na família nuclear dela. E o ambiente da casa também. Todo o ambiente de exploração, de diversão, de curiosidade e até mesmo de perigos começa dentro de uma casa. Uma criança que ela é presa a cômodos, é restrita a se locomover apenas por alguns cômodos da casa, ela não consegue distinguir quais são os riscos. E aí você fala, não, mas ela não pode ir à cozinha, porque a cozinha tem o fogão, a cozinha tem faca, a cozinha tem coisas que machucam. Sim, é verdade, essas coisas machucam. Mas com a instrução correta, essa criança vai saber que há um perigo ali. Você deixa ela chegar perto, você deixa ela verificar o que acontece. Ela vai ter noção de temperatura. Claro que você não vai deixar que ela coloque a mão no fogo, na chama do fogo. Mas você pode colocar a mãozinha dela em alguma coisa que esteja quente. Um quente que ela perceba o que é um calor que pode machucar, mas não que não a queime. Como, por exemplo, a tampa de uma panela que você acabou de tirar do fogo e não está absurdamente quente, fervendo para tirar uma bolha da mão da criança, mas que ela consiga perceber o que é o quente. Nós, seres humanos, nós não nascemos sabendo. A gente não adivinha as coisas, a gente aprende. Tudo é aprendizado, tudo é memorizado. Então, quando você deixa que a criança perceba o que é um quente e ela se assusta com o quente, ela se assusta com o frio, ela se assusta com alguma coisa levemente pontiaguda que deu uma cutucada no dedo dela, e você fala, olha, não encosta aqui não, porque você vai queimar o dedinho. Lembra daquela vez? Ele não vai encostar no fogão porque ele já percebeu o que é o quente. Quando você fala, olha, não mexe com essa faca não, porque ela corta o seu dedinho, como você cortou naquele dia. E ela vai lembrar. Agora, se você nunca deixa que ela chegue até perto da cozinha, quando a criança tiver lá seus 7, 8 anos que ela vai chegar muito ingênua nesses perigos que são tão óbvios. Não são óbvios para quem nunca os viu. Então, cuidado, deixa a criança circular pela casa. A criança precisa saber o que é uma tomada, o que é uma gaveta que fecha o dedinho e vai prender, precisa saber onde tem um perigo de fogo, um perigo de uma faca. É necessário que a criança saiba circular pela sua casa e saber os locais onde é seguro, onde não é seguro. Aí, crescendo, ela vai preparando o próprio lanche, se vestindo, tomando seu banho, ela mesma guardando os brinquedos e os materiais escolares, sabendo quais os horários ela deve tomar banho, dormir, fazer o dever, preparar o material. Não precisa você ficar falando o tempo todo, cobrando o tempo todo, você mesmo produzindo coisas para ela. A criança está lá e você fala, trouxe um lanche para você, lá na sala. Aí depois você pega a bandejinha do lanche e leva para a cozinha para lavar. Não, não é assim que funciona. Tá na hora de lanchar, você, enquanto criança, você tem a obrigação de falar, gente, tá na hora do lanche. Vamos até um lugar lanchar.
A criança mesmo prepara. Ela passa o que ela quiser no pão, uma manteiga, coloca um queijo, um presunto, o que que for. Se ela não quiser um queijo, é um bolo. Ela mesma vai tendo autonomia para decidir essas coisas. Depois ela retira aquilo que ela comeu, nem que seja só o prato, o garfo, coloca dentro da pia. Mesmo que ela não lave. Se você mora num ambiente onde você tem empregado e ele não precisa fazer essas atividades, ok, faz parte da rotina dele. É claro que ele não vai começar a fazer. Mas as coisas que você providencia para ele, deixe que ele providencie. Deixe que aprenda a amarrar o cadarço, a escolher a própria roupa. Vá dizendo para eles, olha, você acha que essa roupa está adequada para ir em tal situação? Se olhe no espelho, veja se o seu cabelo está bem arrumado. Olhe se você está apresentável, essa roupa combina. E assim a pessoa vai crescendo, vai ficando uma criança primeiramente, né? Que tenha desejos realizados, autonomias realizadas por ela própria. Não é tudo muito fácil, muito automático, e ela começa a perceber que precisa ter esforço para aquilo. Depois, na adolescência, se ela percebe que ela colabora, que ela faz parte de um contexto familiar, se ela confia nos pais, que está ali ajudando, incentivando e deixando que ela faça, promove uma autoestima bastante favorável para a maturidade desse adolescente. E aí evita-se casos de depressão, sensação de inutilidade. Porque o que muito acontece é que os jovens, né, adolescentes e adultos jovens, sentem que não servem para nada. Porque eles não servem mesmo. Não do ponto de vista da capacidade, mas do ponto de vista em que eles não produzem nada. Se eles não tiverem ali, não faz falta. Os pais continuarão fazendo. Só que a ordem natural das coisas é que, em algum momento, os filhos acabam invertendo os papéis e passam a cuidar dos pais. Normalmente quando os pais já estão na fase de idosos. Se você não conseguiu construir uma autonomia, como é que o seu filho vai inverter os papéis? Mesmo que você me diga, mas eu não coloquei filho no mundo para cuidar de mim, isso é um absurdo. Tudo bem. Mas e na sua falta? Ele saberá cuidar dele? Se você não colocou para ele ter autonomia, além de sofrer com a sua perda, porque é claro que acidentes podem acontecer, imprevistos, mas via de regra, não é que os pais acabam morrendo antes dos filhos? E deixando os filhos aqui na Terra, eles deverão se virar. Deverão aprender a passar por cima dos problemas, a cuidar das suas próprias famílias e das suas próprias vidas. Então o que nós, enquanto pais, devemos fazer é promover essa autonomia aos nossos filhos. É estar do lado deles, para sempre, a vida toda. Se eles forem para fora, porque muitos dizem, eu não quero que meu filho saia de perto de mim. Acho que esse é um sentimento que todo pai e mãe tem. Ninguém quer ficar longe de quem ama. Mas se você constrói essa relação de companheirismo, de amizade, de confiança, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai voltar para você ou te receberá de braços abertos. Você será sempre uma figura bem-vinda na vida dele. Mas ele não é para você. Não é para atender aos seus desejos, às suas necessidades. Ele é uma pessoa, individualmente, com as suas necessidades. É preciso ter respeito por isso. Nós sempre estaremos nos nossos filhos, qualquer lugar que eles forem, mesmo depois que a gente partir. Uma parte de nós sempre estará neles, lembrando as pessoas que, olha, parece tanto com sua mãe, nossa, parece tanto com seu pai. Não tem como fugir disso. Mas nós precisamos criar pessoas mais produtivas, mais autônomas, que tornem o mundo um lugar melhor. Afinal, esses serão os nossos colegas de trabalho, os que prestarão serviços para nós, os professores, os médicos, os advogados, os profissionais que nos atendem, que convivem conosco, serão nossos amigos, namorados, esposos, esposas, colegas de trabalho, enfim, toda a relação que se possa ter com adultos serão dos nossos filhos. É melhor para todo mundo que nós coloquemos pessoas atuantes na sociedade e no mundo. Afinal de contas, o que a gente quer é que eles sejam pessoas felizes, prósperas e bem-sucedidas.